Vamos falar de um dos suplementos mais famosos do planeta, a creatina. Todo mundo acha que já sabe tudo sobre ela, né? Mas, olha, tem uma história bem mais interessante acontecendo por trás da fama de suplemento para músculo. Pois é, essa é a imagem clássica, não é verdade? Creatina é coisa de quem vive na academia, quer ficar gigante. Por muito tempo foi só isso. A gente ouvia creatina e já imaginava o universo do fisiculturismo. É exatamente aqui que a nossa conversa fica surpreendente. E se o verdadeiro superpoder da creatina estiver num lugar que quase ninguém estava olhando? Ok, vamos lá. Para a gente entender essa reviravolta, primeiro a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre o que já é conhecido. Afinal, como é que a creatina funciona nos músculos? De forma bem simples, o nosso corpo já produz um pouquinho de creatina. Ela funciona como uma espécie de bateria de recarga super rápida para as nossas células, principalmente quando a gente fala de esforço intenso ali na hora do treino. E os resultados disso são mais do que comprovados, né? Quem suplementa consegue fazer uma ou duas repetições a mais. E isso, ao longo do tempo, se traduz em mais força e mais massa muscular. É como dar um turbo no treino, permitindo ir um pouco além do limite. E para conseguir esses benefícios todos, a dose de 5 gramas por dia virou o padrão universal. É a quantidade que os estudos mostram que é o suficiente para encher os músculos com esse combustível extra que eles precisam. E agora, segura aí, porque é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente vai sair da academia e entrar no órgão mais gastador de energia do corpo humano. O foco agora muda totalmente, dos músculos para o cérebro. Pensa só nisso. O cérebro tem mais ou menos 2% do peso do nosso corpo, mas ele consome uns 20% de toda a nossa energia. É uma máquina que não para nunca. E para funcionar, precisa de energia rápida, o tempo todo. Exatamente o tipo de energia que a creatina ajuda a gerar. Em um dia normal, tranquilo, o cérebro consegue produzir a própria creatina e se verá bem. O problema é quando as coisas apertam, sabe? Sob estresse, com noites mal dormidas, com uma pressão mental gigante. Aí essa produção interna pode não dar conta do recado. E é nessas horas que a suplementação pode fazer uma diferença brutal. E aqui está o pulo do gato. Aquela dose de 5 gramas, perfeita para os músculos, simplesmente não parece fazer o mesmo efeito no cérebro. E a explicação para isso é até bem lógica. Imagina assim, os músculos são super gulosos. Quando se toma 5 gramas de creatina, eles agem como esponjas e sugam quase tudo. Sobra muito pouco por cérebro. Mas, quando a dose dobra para 10 gramas, os músculos ficam cheios, saturados. É como encher um copo d'água. O que sobra transborda. E esse transbordamento fica finalmente disponível para o cérebro pegar. E isso não é só uma teoria, não. Uma pesquisa feita na Alemanha foi a que jogou luz nessa questão. Eles mediram os níveis de creatina dentro do cérebro das pessoas e viram que só com doses mais altas, acima dos 5 gramas, é que as reservas de energia cerebral começavam a aumentar de verdade. Então, com base nisso, a dose de 10 gramas por dia parece ser o novo número. É o que garante que, depois que os músculos pegaram a parte deles, ainda sobre creatina suficiente para dar aquele suporte para a função cognitiva. Se a ideia de um benefício para o cérebro já parece boa, o que vem a seguir é de cair o queixo. A gente vai ver agora uma das evidências mais impressionantes do poder da creatina na nossa mente. O que os pesquisadores fizeram foi bem radical. Eles pegaram um grupo de pessoas e as deixaram sem dormir por quase um dia inteiro, um estresse gigantesco para o cérebro. Depois disso, deram uma dose bem alta de creatina para elas. O resultado? Bom, o resultado foi algo que ninguém esperava. Gente, isso é simplesmente inacreditável. Não é que a creatina só ajudou a reverter o cansaço. Ela fez com que as pessoas tivessem um desempenho melhor do que teriam se tivessem dormido bem, mesmo estando completamente exaustas. Claro, essa dose de 25 gramas é altíssima e para situações muito específicas. Mas ela mostra o potencial incrível da creatina como uma ferramenta para momentos críticos, para combater aquela fadiga mental extrema, sabe, em viagens com o fuso horário maluco ou em projetos com prazos impossíveis. Certo. Então, o que a gente faz com essa informação toda? A creatina, de repente, deixa de ser só um item na mochila de academia e vira uma ferramenta em potencial para lidar com os desafios da vida moderna. É como se fossem duas creatinas em uma. De um lado, o benefício físico que todo mundo já conhecia, mais força, mais treino. E do outro lado, um superpoder mental que está sendo revelado agora.
a capacidade de manter a clareza, o foco, mesmo debaixo de estresse e cansaço. E alguns grupos podem sentir esses benefícios de forma ainda mais clara. Profissionais com alta demanda mental, quem viaja muito e, especialmente, veganos. Como a creatina vem basicamente de produtos animais, a suplementação para quem não come carne pode ser, segundo muitos relatos, algo transformador, uma nova sensação de energia e clareza mental. E a gente termina com essa reflexão. Quem diria que a creatina, vista por tanto tempo como algo de nicho, de atleta, poderia estar se revelando uma ferramenta essencial para a nossa resiliência cognitiva? No mundo que exige cada vez mais e mais do nosso cérebro, a história da creatina parece que está só começando.